Caros que me acompanham nos canais, no Instagram, seguidores, eu sou Edvan Neves, sou médico psiquiatra, titular da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Tivemos a ideia, junto aqui com o Dr. Hugo Gomes, geriatra e colega aí dos dias de consultório, de elaborar esse podcast. Chegou o grande dia, um podcast de dar informações, algumas dúvidas que surgem numa temática que hoje nos chama bastante atenção, que é falar sobre o idoso. Doutor Hugo, você pode se apresentar para os nossos ouvintes? Obrigado, doutor Ivan, né? É um prazer estar aqui fazendo parte desse bate-papo, né? E eu acho que o intuito maior é a gente tirar algumas dúvidas, esclarecimentos, né? Não só a população leiga, mas também alguns profissionais de saúde, com enfoque na pessoa idosa, né? É assim, meu nome é Hugo Gomes, sou médico geriatra, né? Atuo também com preceptoria da residência de geriatria do Hospital Alfa e de clínica médica do Hospital Memorial de Jaboatão. E eu acho que hoje é um bate-papo para a gente tentar esclarecer um pouquinho essas questões. Doutor Hugo, eu não sou, eu sou curioso e sei que o idoso é uma parte da geriatria. E eu fiz as minhas pesquisas, doutor Hugo. Eu descobri que, por exemplo, no Brasil, nós estamos uma população envelhecendo. Hoje, era uma população de 3 milhões de idosos na década de 60, passamos a 7 milhões no ano de 75 e 14 milhões em 2002. E hoje, doutor Hugo, por incrível que pareça, chegamos à marca de 32 milhões de idosos. Doutor Hugo, queria que o senhor reforçasse o que é uma pessoa idosa. Bem, então assim, essa questão do aumento expressivo da expectativa de vida, né? A gente, desde aqueles tempos de faculdade, de ensino médio, a gente lembra que a pirâmide etária ela deixou de ser mais triangular e passou a ser mais retangular, né? Com os extremos de idade aumentando, ou seja, a expectativa de vida tem aumentado, né? E esse termo é recente, o termo de considerar o idoso como a pessoa idosa, né? O indivíduo acima de 60 anos já tem essa consideração de um indivíduo que tem uma expectativa maior, tem recebido um cuidado maior e a expectativa de vida tem aumentado. Além disso, os cuidados, né? Os cuidados médicos, a busca da família, isso demonstra o cuidado maior com a pessoa idosa. E aí, doutor Gomes, hoje nós vamos falar justamente por isso. A população idosa envelhecer com qualidade. Envelhecimento não significa envelhecer com as doenças aí que a população chama de doença de velho, por exemplo, a caduquice. Não, podemos envelhecer. Agora, há mais idosos doentes, não é bem isso que se põe às literaturas. O que se diz é que a população envelheceu e por essa quantidade de gente envelhecida, a gente vai ter mais alguns tipos de doenças que acometem essa faixa etária. Doutor Hugo, eu fiz aqui meu levantamento, eu descobri que, por exemplo, a própria ONU, né, a Organização das Nações Unidas, em 2002, um evento em Madrid, ele discutiu sobre o envelhecimento da população mundial e teve um marco do plano internacional para o envelhecimento, ou seja, o envelhecimento com a devida qualidade de vida. E também, em dezembro de 2020, a Assembleia Geral da ONU declarou a década do envelhecimento, que foi colocado como 2021 a 2030. Ou seja, os nossos órgãos já estão preocupados com esse envelhecimento mundial. E aí, com esse envelhecimento, doutor, essa faixa etária, né, deve ter nossos cuidados para que a gente possa evitar aqueles principais problemas que acometem essa idade. E aí nós vamos entrar aí nessa problemática. Poderia o senhor, doutor Hugo Gomes, relatar alguma dessas problemáticas vivenciadas por essa população idosa? Que quero aqui aclarar, idoso, aquele acima de 60 anos, né? Sabemos que há um movimento aí mundial de mudar essa faixa etária para uma faixa etária acima, pois as pessoas estão chegando aos 80 anos bem. Então, nós vamos falar agora um pouco da problemática vivenciada com essa faixa etária. Essa preocupação sobre uma população economicamente ativa, né, que a gente vê a preocupação, porque hoje o idoso está sendo tanto um enfoque da questão, né? Não só a preocupação governamental de como garantir a aposentadoria, os benefícios, a questão financeira, mas como o doutor Edmond falou, né, a gente vê que a população idosa, em suas fases tanto precoces até
em idades mais avançadas. Tem se mostrado ativos, não só no trabalho, mas na questão cognitiva, né? E o que chama a atenção são as doenças crônicas. Então, a gente tem percebido, não só no consultório, em emergências, enfim, que doenças são mais prevalentes, hipertensão, diabetes, e essas doenças mal controladas geram impactos negativos, né? E aí cabe essa busca com o profissional psiquiatra, profissional geriatra, e essa combinação para que essa qualidade de vida possa realmente acontecer, né? E aí, doutor, eu vou aclarar aqui algumas coisas importantes. Por exemplo, o idoso. Quem nunca ouviu falar no cuidado do idoso nas quedas? As quedas, vou dar a oportunidade ao doutor Gomes falar um pouco sobre essas quedas. Vi também no seu Instagram que tinha uma publicação sobre isso. A depressão, a famosa demência, que hoje nós chamamos de transtornos neurocognitivos, e que influencia tanto nas atividades básicas da vida diária. Mas também, doutor, eu queria dizer da importância desses idosos ter um cuidado preventivo. O cuidado preventivo, gente, vai desde a ida ao geriatra, que seria o clínico dos idosos, até na apresentação de um transtorno psiquiátrico e para o psiquiatra. Porque a saúde mental do idoso ela é um pouco mais frágil. Por quê? Primeiro, o isolamento. A gente sabe que é natural os filhos casarem e saírem de suas casas. O outro, gente, é a aposentadoria. A aposentadoria diminui as questões econômicas do idoso, passando por problemas financeiros. Então, isso realmente pode levar a quadros como a depressão, como a ansiedade, e até piorar os quadros de transtorno neurocognitivos. E aí, queria que você falasse um pouco sobre esses hábitos de vida, como poderia melhorar com algumas mudanças nos hábitos de vida desses idosos. Então, veja, em relação às quedas, né, é algo bem frequente, bem comum o idoso cair, principalmente em casa, né? E quando a gente pega um idoso que caiu, a gente precisa avaliar tudo, desde o ambiente, né? Se o ambiente está adequado, iluminação. A gente avalia também a questão visual, se ele está enxergando bem, se ele tem alguma doença que não está controlada, como a diabetes alterando a questão da sensibilidade motora, né? A questão da dificuldade de deambulação. Se é um idoso frágil que precisa de um dispositivo de auxílio à marcha, né? Uma bengala, então, às vezes, ele não tem esse suporte. E como o doutor Edvan falou, né, a questão do suporte familiar, que, infelizmente, doutor Edvan, é algo que a gente vê cada vez mais sendo precário. Né? A gente vê um idoso que ele está mais sozinho, um idoso que ele está, às vezes, passa desapercebido algum transtorno psiquiátrico, né? Um idoso que está ficando mais isolado, que está mais abatido, e muitas vezes aí se esconde, oculta um transtorno de humor com depressão. Então, isso é bem marcante, né? E a importância do idoso, né, nesses cuidados preventivos, também tem a questão endócrina, né, a questão alimentar, a questão das atividades físicas, né, dos hábitos de vida. E aí foi um seguidor meu perguntou assim, e o que que se oferece? Vocês oferecem alguma coisa para esse idoso? Pessoal, o SUS sim oferece. A gente sabe, o grande programa das academias das cidades, em que inseriram o idoso em práticas próximas à sua casa. Existe as UBS, com sua equipe médica, que acompanha esses idosos. Existe também o PAI, que é o Programa de Acompanhamento dos Idosos. Todas essas ferramentas do serviço público podem assessorar. Ainda criaram a caderneta do idoso, que traz as informações relevantes, doutor. Em relação a todo esse suporte, né, que o SUS a gente percebe que existe uma certa dificuldade, mas a família precisa atentar, né? Então, assim, o idoso, muitas vezes ele passa com sintomas mais inespecíficos, né? Então, às vezes ele está com a fadiga, um quadro de ficar mais em casa, não quer mais sair, às vezes não quer fazer aquilo que ele gostava de fazer, e muitas vezes isso oculta algumas patologias importantes para a gente, né? E a questão da família, como a gente sempre reforça. Uma família que é mais atenta a isso, o idoso geralmente é mais direcionado ao serviço de saúde. A gente percebe bem isso, sabe? Então, doutor Gomes, falando ainda dessa saúde do idoso, né, vamos entrar num tema particular. Sabemos que nos consultórios, tanto a psiquiatria como a geriatria, ela se depara com esse idoso, que é a depressão. A depressão, essa depressão que atinge a maior da população. Vocês sabiam, seguidores, que no mundo a Organização Mundial de Saúde revela que tem 300 milhões com quadro depressivo diagnosticado, precisando de acompanhamento. E o idoso? E o idoso? O idoso, ele também é acometido pela depressão. Mas doutor, e a diferença entre a depressão do idoso e a depressão do jovem?
Pessoal, tecnicamente, não, mas o que há diferenciação é porque o idoso ele é mais isolado, o idoso ele tem suas vidas, suas atividades básicas diárias comprometidas, o idoso tem a questão da saída dos familiares, a perda da rede de apoio, o dano financeiro. Então, tudo isso vai pegar o idoso e o isolar. E esse idoso, sim, vai apresentar alguns sintomas que talvez até o jovem não apresente. Uma delas, pessoal, é a apatia. Uma delas é o desinteresse, é o desânimo. Uma delas é a preocupação. Uma delas é a ansiedade. Outras questões que envolvem o idoso são, como todo mundo já sabe, a questão da concentração, a questão da cognição, a questão da a cognição que envolve a memória, a linguagem, né? E quem nunca teve esse idoso, meu pai está esquecendo uma panela no fogão. Isso já começa de um processo. Aí, doutor, a pergunta que se faz, mas a depressão causa transtorno cognitivo? O transtorno cognitivo é decorrente de outros fatores. A depressão, um dos sintomas da depressão é a perda cognitiva. Então, quando a gente faz o tratamento correto da depressão, o idoso melhora esse pouco a cognição, melhora sua apatia, melhora seu isolamento, né? Com outras atividades. Gostaria que você comentasse esse tema da depressão. Então, assim, uma coisa que o doutor Edman falou, né, essa questão das atividades básicas, né? Então, o seu João, o nome fictício aqui, é um paciente que começou, doutor Edman, a perder o interesse e o prazer por atividades que antes eram prazerosas. Então, o seu João ia todo dia à padaria, comprava seu pão, passeava com o cachorro, O joguinho de o dominó, jogo de dominó, e em 2 semanas, o seu João ele vem ficando diferente, ele vem ficando mais apático, ele vem ficando mais isolado, mais triste, ele vem deixando de fazer as atividades que antigamente ele fazia, e isso precisa chamar a atenção para a gente para um provável transtorno depressivo iniciando, né? Então, como o doutor Ivan falou, nem sempre a gente vai ter claramente aquelas alterações que um adulto jovem poderia ter, né? Às vezes passa mais sorrateiramente, né? Mas a gente precisa perceber e atentar a esses detalhes. Outra coisa interessante, né, que eu queria falar é a questão do sono, né, a alteração desse sono. Então, o indivíduo que às vezes ele passa a dormir muito ou passa a dormir pouco, essas alterações que antes ele não tinha, começa a ter. Pode ser já o início de um quadro depressivo aparecendo, né? e é importante a gente falar, doutor, sobre a questão dos fatores de risco. Os fatores de risco no idoso têm os fatores biológicos e digo mais, a gente não pode atribuir o envelhecimento à depressão. A gente também não pode atribuir, apesar de ser um fator de risco para o transtorno cognitivo, mas não se aceita muito bem que o envelhecimento seria um causador primordial para um Sim. transtorno cognitivo ou depressão, né? A gente tem também os fatores socioambientais, né? E aí vem a questão que eu já falei, aquela aposentadoria, a ida dos seus familiares, esse isolamento, né, pode levar a um quadro de depressão. Mas o que a gente tem que falar, doutor, também, que eu acho muito importante, é sobre o tratamento. Qual é a lógica do tratamento do idoso? Muita gente diz assim, doutor, mas eu leio tanto que depressão não tem cura, depressão não tem cura, depressão tem tratamento, acompanhamento. Certo, gente? E ela é baseada em 3 princípios que eu digo basicamente, doutor. Um é o acompanhamento médico. Isso vai do geriatra ao psiquiatra. Na verdade, eu recebo muitos pacientes da geriatria, porque a geriatria é a porta de entrada para esse idoso. A gente tem também a mudança de estilo de vida, certo? E a terceira é a terapia. Idoso também faz terapia. Pode ser uma hidroginástica, pode ser aquela academia da cidade, pode ser aquele joguinho de dominó, e tem outros, pode ser ateliê. Então, essas terapias, junto com mudança do estilo de vida, que esse mudança de estilo de vida, a gente inclui a alimentação, a gente inclui o lazer, o esporte e o acompanhamento médico. Esse acompanhamento médico, as pessoas pensam que médico é sinal de medicamento. Não. O médico pode apenas seguir esse idoso o orientando. Às vezes precisa medicar, precisa, mas com toda essa orientação. E interessante é a questão de a gente valorizar a parte não medicamentosa, né, como o doutor Ivan está falando, né? É, infelizmente, é o que é mais difícil, né? Muitas vezes a população, a família quer, não, eu quero um remedinho aqui para resolver logo isso, né? Mas a gente sabe que os pilares eles precisam se completar. Então, psicoterapia, a inserção social daquele idoso em uma atividade. Então, assim, a gente vê que tem algumas universidades que têm parceria, né, com pinturas, né, inserir o idoso no hidroginástica, inserir o idoso em atividades de dança para que ele possa se sociabilizar, né?
E isso também é um tratamento, né? A gente tem que valorizar essas coisas. Caso seja necessário, realmente a gente partiria para a medicação. Pronto, doutor Hugo Gomes. A gente também tem um tema hoje importante a tratar aqui, que é a questão dos distúrbios neurocognitivos. Vulgarmente as pessoas chamam de demência, ou caduquice, ou doença de velho, não é? Eu queria primeiro esclarecer esse termo, né? A demência vem do latim de falta e mens mente. São sintomas, gente, que interagem, que interferem negativamente na vida do idoso, principalmente como no raciocínio, na linguagem, no pensamento, nas atitudes, né? Então, as demências, vulgarmente o chamado, vulgarmente não, cientificamente chamados de transtorno neurocognitivo, né? Eles mudam o nome para ficar um pouquinho mais bonito, mas na verdade esses quadros demenciais levam a esse idoso ter mais complicação nas suas atividades básicas de vida, certo? E causas, as causas das demências, né? Não podemos aqui, doutor, afirmar que é só o envelhecimento. Nós temos causas endógenas, causas nutricionais, né? Nós temos vários tipos de causas, como os próprios traumas, algumas doenças orgânicas, né? Doenças neuroendócrinas, as próprias doenças vasculares, né? Os AVCs levam muito a esse processo de demência, né? Ou de neurocognitivo. Se o doutor Gomes quiser falar mais sobre Então, isso. assim, só para a gente reforçar que a demência que a população mais conhece é a demência de Alzheimer, né? Que é aquela demência que afeta principalmente aquele domínio cognitivo da memória. É um indivíduo que ele vem perdendo a funcionalidade, então é um indivíduo que abre o quadro ou esquecendo, tendo esquecimentos recentes, ou ele deixando de fazer coisas que ele fazia, então passa a não saber se vestir, passa a não saber se alimentar sozinho, ele começa a ter a necessidade de ter uma ajuda. Isso chama atenção para um quadro cognitivo, né? E lembrar que nem todo quadro cognitivo, transtorno cognitivo maior, ele é irreversível, né? Existem quadros reversíveis. Então, assim, o paciente às vezes tem uma deficiência de uma vitamina, então a gente vai e trata essa vitamina e melhora. O paciente tem uma doença infecciosa que justifique, trata a doença e talvez melhore. E aí a importância desse segmento, né? É justamente esse, como você falou, os fatores de riscos que podem ocasionar futuramente essa perda neurocognitiva. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Alzheimer, que é um outro, aí sim é uma doença importante no idoso. Esses fatores de risco, se for identificado a tempo, pode ser tratado. Bem, doutor o Gomes falou sobre as causas, né? Que são muitas causas, né? Se eu tenho uma causa vascular e resolvo, pode ser que a questão da neurocognição resolva. Por exemplo, os casos da própria depressão também pode levar à perda da concentração e da atenção, Isso. e solucionando ali, acompanhando aquela depressão, o idoso pode voltar a ter a sua, a sua cognição melhorada, né? Mas o que a gente quer dizer no transtorno neurocognitivo é que não se abale em ver internet, em Google, né? Que hoje está modinha. Não, porque eu tenho um transtorno neurocognitivo, eu sei que não tem cura. Não tem cura, mas tem acompanhamento. Lembrando que a gente tem uma finalidade de lhe acompanhar, lhe tratar para que sua progressão neurocognitiva não seja tão acentuada. Tá bom, gente? Então a medicina hoje avançou e eu sempre digo, medicina de hoje não é a mesma medicina daqui a 5 anos, não é a mesma medicina de 5 anos atrás. Então, não adianta se isolar. Se você está passando por um problema, procure um profissional. Se não for da psiquiatria, procure o geriatra. A porta de entrada do paciente idoso é o geriatra. Ele é o clínico dos idosos. Estou falando certo? Sim, sim, sim. É o clínico do idoso. Então, procura o geriatra. Se tiver essa mudança de estilo de vida, esse isolamento, esse decaimento do estado de vida, aquele vozinho, como foi falado aqui, que ia para o dominó já não vai mais, aquele filho que foi morar fora em outra cidade, deixou seu pai ali com seus 65 anos, 70 anos. Tá bom? E tirar da mente que envelhecimento não é para ser sinal de doença. Tá bom, doutor? Mas eu gostei porque você entrou na parte do Alzheimer, né? E nossos que acompanham nossos canais, né, gostam, são curiosos do tema de psiquiatria e o tema de geriatria. E um seguidor me disse assim, doutor, os temas são muito bons, né? Psiquiatria, gente, hoje, a saúde mental em si está em moda, Sim. doutor. Depois da pandemia, eu acho que houve uma revelação. Até as pessoas não almoçavam mais juntos e decidiram, após a pandemia, começar a almoçar juntos. Foi uma força maior, né? Talvez esse vírus, né?
que foi grave, que acometeu idosos, acometeu jovens, crianças, foi trágico para a nossa saúde, mas que teve essa questão das pessoas voltarem à importância da saúde mental. E eu estou começando a ouvir falar o seguinte, doutor, em prevenção na saúde mental, que a gente não vai tratar só da forma medicamentosa. Diziam que psiquiatra só de louco só passava remédio de doido. Não. O psiquiatra vai fazer o seu acompanhamento, o geriatra também é importante, vai fazer seu acompanhamento para até prevenir o seu adoecimento, né? Pegar nas suas etapas iniciais. Mas vamos falar sobre o Alzheimer. Eu sei que você tem pego muito o Alzheimer no seu consultório, né? O Alzheimer, pessoal, eu falo que é uma interseção entre a geriatria, a neurologia e a psiquiatria, tá bom? Às vezes a gente precisa do parecer dos três, né, doutor? Sim. Mas o Alzheimer, gente, foi descoberto, né? Foi descoberto para o mundo, né? Ou seja, foi aclamado para o mundo em 1906. E o cara, o pesquisador, é o próprio nome da doença, o Alois Alzheimer. Ele que descobriu essa doença degenerativa. E eu queria fazer aqui apenas um alerta. Lembra que eu digo sempre nos meus vídeos que psiquiatria trata de transtorno? O Alzheimer, sim, é uma doença. O Alzheimer, sim, tem uma base, apesar de umas bases de acometimento, ainda em estudos, né? Que são aquela questão das betas amiloides. Não vou entrar em detalhe na fisiopatologia, porque é muito fino. Mas estão em estudo. Ainda hoje, a mais provável é o acúmulo do beta-amiloide. O pessoal chama grosseiramente das placas senis, que na verdade, às vezes chama do Alzheimer de uma doença senil, mas esse termo pô, não é bem visto hoje pela comunidade científica. E se você puder aclarar mais aí sobre o Alzheimer, você já deu aquela introdução. E assim, hoje, o que tem se estudado, né, doutor Ivan? É uma doença progressiva neurodegenerativa. Infelizmente, causa muito transtorno, não só para o paciente, mas para a família, né? Geralmente a gente, infelizmente, pega um indivíduo numa fase mais avançada da doença, um indivíduo mais acamado, um indivíduo com comportamentos psiquiátricos de agitação, perambulação, né? E isso gera realmente uma abalo familiar. E hoje o que tem se tentado estudar é como dar esse diagnóstico de forma mais precoce, né? Como é que a gente vai conseguir, e aí estão se estudando fazer pelo líquor, né? Dosar o sangue, mas ainda está em estudos para o que é mais sensível, né? Para poder chegar nesse diagnóstico. Interessante é que o idoso que começa a manifestar o Alzheimer, ele esconde a própria família. Às vezes fica envergonhado, né? Porque está sentindo aqueles lapsos de memória, esquece uma panela no fogo, às vezes mais simples, né? Como eles começam essa sintomatologia na surdina. Por isso que esse acompanhamento precoce, ida no geriatra, se tiver manifestações psiquiátricas, ir ao psiquiatra, tá vendo? Não é que você vai sair com a medicação. Mas o que eu quero aclarar aqui, que é importante, que na verdade o Alzheimer, gente, quando chega realmente essa doença, ela é uma doença progressiva de perca, tanto perca da cognição, compromete a linguagem, compromete como a gente vem falando aqui, as atividades básicas da vida diária. Na verdade, é um estrago na vida do idoso, né? O idoso às vezes pode até chegar um momento de apatia, de desconhecimento da sua própria realidade, né? Podendo até perder, doutor, perder a questão da inibição, né? E ficar o que às vezes muita gente diz, aquele idoso, me desculpe pela palavra, aquele idoso safado. Não, é porque ele está passando por um processo de neurocognitivo, de perda dessa neurocognição, perde esse filtro, né? O filtro, né? E aí pode cometer alguns atos libidinosos, que é condenável pela população, porque não entende que essa doença ela é progressiva e incapacitante, e relatando que pode levar do início da doença até o seu final 8 anos. Então, é uma doença que realmente tem uma base, também está estudando na questão genética, né? A questão do próprio envelhecimento e dessas teorias aí, que são várias, né? E eu queria fazer uma pergunta, doutor, e quanto ao diagnóstico? Como é que a gente vai fazer esse diagnóstico? A gente fala muito em prevenção, a gente falou muito aqui em fatores de risco, em que é a doença, mas e aí? Como é que a gente chega a esse diagnóstico? É fácil? Fácil não é, até porque o idoso, né, é muito complexo. Então, assim, mas o que chama a atenção para a gente clinicamente é a perda da funcionalidade. Então,
chega Dona Maria, né, que antigamente sabia tomar banho sozinha e de um ano para cá ela está precisando de ajuda, né? E fora isso, ela está esquecendo o fogão no fogo, ela está se perdendo dentro de casa, ela não está reconhecendo os familiares, né? Então, essa mudança a gente não pode, aí eu queria fixar isso aqui, atribuir ao envelhecimento. A gente tem que atentar que não é normal o indivíduo idoso ter alteração da cognição pelo envelhecimento natural, né? Isso deve levantar a ideia de que está surgindo um transtorno cognitivo. E aí é a hora de procurar o psiquiatra ou... Até porque a gente tem idosos de 80 anos e não tem Sim, problema nenhum sim, de sim. 90, neurocognição, 95. né? Já peguei um 90, de 105. 95. E hoje a população, a tendência é que a gente envelheça cada vez com mais saúde, né? E chegar a cifras maiores, né? Dizem que a gente está chegando aí, vai ter o primeiro homem a ter 120 anos, né? Então, assim, fruto do avanço da medicina, tá bom? Mas o que, no tratamento, eu queria frisar que, na verdade, o tratamento tem um acompanhamento, ele desacelera um pouco o curso da doença, mas realmente é uma doença progressiva, né? Isso. E quanto mais precoce ter esse acompanhamento, melhor. Aí só para reforçar, né, em relação ao tratamento, as drogas que a gente usa, as medicações hoje, infelizmente elas não mudam a trajetória da doença, né? Mas o que a gente sabe é que alguns pacientes eles podem diminuir a velocidade de progressão, né? E algumas medicações podem alterar e melhorar um pouco alguns comportamentos psiquiátricos, né? A gente tem percebido isso. Mas está em estudo ainda, estão se estudando novas drogas, né? Enfim, que possam talvez mudar esse quadro, mas aí ainda está muito incerto. E outra coisa, para finalizar sobre esse Alzheimer, eu gosto muito do livro, do filme Para Sempre Alice. E outra coisa, você saber que o Alzheimer, mesmo antes dos 60, é a principal causa de transtorno neurocognitivo. Então, é o Alzheimer. Em 50 anos, 55, né? Que nós temos outros tipos de transtorno Isso. neurocognitivo, né? A temporal, por exemplo, ataca pessoas mais novas. Nós temos a de Lewis, que ataca idosos maiores. Então, mesmo o Alzheimer é a primeira causa, mesmo em menores de 60 anos. Doutor Hugo, aproveitando aqui a oportunidade de você estar aqui nesse podcast, os meus seguidores lançaram algumas perguntas. Eu queria que você pudesse dar um enfoque. Muito se fala na solidão na velhice. Ela aumenta o risco de depressão? Infelizmente, a solidão cada vez é mais frequente. E às vezes o indivíduo idoso vai perdendo entes queridos, vai ficando mais só, perde a esposa, o marido perde a esposa perde o marido. E isso, infelizmente, tem aumentado, sim, os diagnósticos de transtornos depressivos. Outra pergunta, doutor Gomes, qual o papel da família e dos cuidadores no suporte à saúde mental dos idosos? Eu diria que é um papel fundamental e amplo, né? A família é o alicerce da base da vida desse idoso. Então, assim, cabe à família atentar aos detalhes da saúde do idoso, ao estímulo à prática de atividades físicas, ao estímulo à promoção de saúde, o diálogo, a conversa, né? E isso tudo é papel da família. Doutor Hugo, a terceira pergunta do nosso seguidor é: qual é a sua visão sobre o futuro dos cuidados em saúde mental para os idosos? Cada vez mais, como a gente conversou anteriormente, a saúde mental precisa ser o cerne do indivíduo. Então, o indivíduo ele tem que ser visto como um todo, e a saúde mental, a gente percebe a importância de estar sempre atento a qualquer alteração cognitiva, de humor, é, elaboração do luto, risco do suicídio. Então, tudo isso faz parte desse complemento nessa investigação do papel da saúde mental. Doutor Hugo, os meus seguidores sabem minhas redes sociais, é o Instagram, br.edvanneves. Como é que os meus seguidores podem encontrar o seu Instagram? No meu Instagram vocês podem encontrar como Dr. Hugo Gomes Geriatria, né? Lá a gente vai fazer algumas gravações, tirar algumas dúvidas, vocês conseguem localizar onde eu atuo, né? No tratamento, no acompanhamento dos pacientes ambulatoriais. E qualquer dúvida é só mandar uma mensagem que a gente vai responder com o mais breve possível. Queria agradecer meus seguidores, esse público que esse podcast pode alcançar com informação, né? Tendo assim satisfeito com esse podcast, porque o tema, doutor, foi muito, muito bom, um tema atual, um tema importante. Queria agradecer a todos e queria que você tomasse aí como seu povo, agradecer esse povo aí querido, do nosso Brasil e do mundo, viu?
Já estamos no mundo, estamos em Portugal, estamos no mundo. É uma satisfação, né, fazer parte dessa discussão hoje, né, e dizer como eu sou grato, né, e a importância do cuidado com a pessoa idosa, né. A gente sabe que nós vamos envelhecer, né, e cabe a gente promover saúde hoje, colher os frutos de amanhã e ir construindo cada vez mais essa saúde com qualidade, com melhor assistência, com dignidade e respeito à pessoa idosa. Tá bom, É, doutor? Obrigado, doutor, por sua obrigado. presença. Até a próxima.